Inteligência artificial e clean code não se misturam. Chegou a hora dos desenvolvedores descartarem todos os mandamentos que a gente tem nesse livro aqui, porque agora não faz o menor sentido com a utilização de inteligência artificial. Calma, que não fui eu que falei essa afirmação. Isso veio de um CEO que tem uma empresa de inteligência artificial e hoje a gente vai debater se realmente tem um fundinho de verdade ou não. Será que o clean code é inimigo do desenvolvimento assistido por IA? Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no meu canal A Tequita Dev, que é um canal de tecnologia, e eu tenho que dizer que a internet sempre me surpreende. Recentemente eu achei o Instagram de um CEO que tem uma startup de inteligência artificial e ele grava vídeos em seu monociclo falando sobre tecnologia. Sim. É bem peculiar. Cara, tem até uns vídeos interessantes, coisas que ele fala lá que é bem legal na área de IA, mas ele gravou esse vídeo específico falando de clean code que eu cocei o dedo para poder comentar isso com vocês. Bora assistir isso junto e debater um pouquinho sobre esse tema. E o vídeo é esse, galera. Software engineers, clean code and AI do not mix. So you're going to need to abandon one of the two, and the thing you're going to need to abandon is clean code. Now, when I say clean code, I'm... Olha só. Gente, pode jogar fora, ó. Você tem esse livro aí, pode jogar fora, porque agora não faz sentido nenhum mais. Talking about the design principle that says you never repeat yourself, you don't need to document your code because it should be self-explanatory. Everything's broken up into really small modules that are never repeated so that you only need to change code in one place if you're making a change. All of those design principles are not necessary in AI, and they're actually counterproductive. Because in artificial intelligence, you don't need to worry about typos, you don't need to worry about searching for functions because AI is going to do it for you, but what you do need to worry about is context. And when you break your code into... Basicamente ele está falando que se você quebra o seu código em várias partes meio que modularizadas e reutilizáveis ali, está prejudicando o desenvolvimento com o IA, porque ela se baseia no contexto e na quantidade de tokens. Então, quanto mais você quebra o seu código, mais você vai gastar esses tokens para que a IA consiga entender o seu projeto e trabalhar ali por você. Se a gente pensa nesses princípios ali de codificação como o clean code, né, nos princípios que a gente fala dentro dele, se a ideia é justamente trazer uma melhor manutenção, e se agora a gente está dando manutenção com inteligência artificial, será que faz sentido ainda seguir essas regrinhas, né? É esse ponto que ele está levantando. Really small modules, it is very difficult for the large language model to determine the context of your code without making a ton of passes, burning a lot of tokens, and doing a lot of analysis. So even though it's going to make you cringe to write code... Nossa, eu nunca pensei que clean code seria cringe, gente. If you're going to commit to using artificial intelligence in your software engineering endeavors, you're going to need to abandon the principles of clean code. Polêmico, né, gente? Assim, vamos falar sobre isso? Primeiro a gente precisa relembrar alguns conceitos, porque eu acho que ele misturou muita coisa quando ele falou de clean code. Vamos relembrar para ver o que faz sentido, o que não faz sentido no que ele falou, né? Para ser bem didático, eu criei um mapinha aqui pra gente poder relembrar esses conceitos e comentar sobre isso. Será que isso faz sentido? Será que realmente clean code e IA não se combinam? Bora lá, né? Justamente assim como eu falei, tanto o clean code quanto a arquitetura limpa, a ideia é sempre pensar na manutenção, facilitar a manutenção. E agora, nesse ponto, se a gente está utilizando inteligência artificial para fazer a manutenção, a ideia é que a gente possa seguir ali diretrizes que facilitem a manutenção com IA. Mas será que o clean code é realmente o vilão desse negócio? Bora ver aqui o que é o clean code, né? Vamos entender os principais conceitos que a gente pode trazer. Nomes significativos, que é você colocar bons nomes para funções, para variáveis e tudo mais. Isso é bom para inteligência artificial, porque ajuda no contexto. Isso é um ponto muito bom. Outro ponto, funções pequenas e com um único propósito. Você vai quebrar para poder reutilizar. Ele falou isso como se fosse um problema, mas a questão da reutilização, ela facilita a manutenção no geral, porque você não precisa ficar duplicando o código e alterando uma coisa em várias partes do seu sistema. Com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, o fato de você não reutilizar e duplicar o código é um problema, porque quando você não reutiliza, você perde ali o rastreamento ali daquela implementação. Então, se você tem que mudar uma lógica que está sendo duplicada em várias partes do seu código, você vai ter que fazer
fazer aquela alteração em várias partes do seu código, você concorda comigo? E a questão de você reutilizar é que você altera em um ponto só e isso vai ter um impacto no seu código por completo. Então isso não é um fato negativo. E quebrar em funções menores com uma única responsabilidade, na realidade, se você for pensar nessa questão de contexto, né, não faz sentido o que ele falou, porque é justamente sobre isso. Se aquela função ela tá desacoplada e ela tem uma única funcionalidade, né, um único propósito, a IA não precisa entender o contexto geral para poder fazer a alteração naquela função específica. É justamente por isso que facilita a manutenção, não só de IA ou para humanos também, porque o fato de você não precisar entender o contexto geral do projeto, imagina ali, tem que fazer uma alteração, você humano entender o contexto geral do projeto. Não, se isso está desacoplado, você pode trabalhar ali naquele contexto específico. Para quem estuda tecnologia, uma das maiores dificuldades é encontrar oportunidades reais de mercado, né? Por isso, a Alura acaba de lançar o plano Ultra Lab, onde você vai ter acesso ao Talent Lab, que vai te garantir ali mentorias, vagas exclusivas e eventos. O Talent Lab surge para transformar o seu conhecimento em empregabilidade, com apoio de recrutadores e suporte para a carreira internacional. E outra novidade bem legal é que agora eles disponibilizaram a modalidade de 24 meses para os planos Plus, Pro e o Ultra Lab, ou seja, você tem muito mais tempo e tranquilidade para poder estudar com o melhor custo-benefício. Eu conheço muitos desenvolvedores que sempre renovam ali sua assinatura da Alura porque tem a Alura como uma ferramenta de aprendizado contínuo, então vai valer muito a pena esses planos de 24 meses para quem quer ter acesso a longo prazo. Lembrando que a partir do plano Pro você tem acesso à Alura, que é a inteligência artificial da Alura que funciona como se fosse um mentor 24/7 ali para o seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link que vai te garantir 15% de desconto na sua assinatura, não deixe de conferir. Outro ponto que ele falou foi os comentários necessários. Essa questão dos comentários, ela é meio polêmica, né? Mas a ideia é que você escreva um código que você não precise documentar, porque o código, ele meio que se auto-explica nesse sentido. Acho que nesse ponto aqui tem uma questão que quem utiliza IA no seu dia a dia sabe que ela coloca muitos comentários ali ao longo do código que ela vai fazendo para poder explicar o raciocínio que ela tá fazendo. Não acho que isso seja um problema no fim das contas, né? Eu acho que você se apegar muito a esse princípio é ser muito xiita, né? A ideia é você ter um bom código e ele não precisa necessariamente falar por si só. Às vezes o comentário ele pode ajudar em um certo sentido. Formatação e organização, mantenha a indentação consistente, agrupe código relacionado. Isso é bom também para o próprio contexto da IA, tá? A parte de indentação nem tanto, é mais para a gente visualizar ali, mas isso não faz muita diferença, para ser sincera. Evitar código duplicado, é isso que eu falei, você vai duplicar uma implementação em várias partes do seu sistema, isso vai ser um problema de manutenção utilizando IA ou não, tá, galera? Classes pequenas e coesas, né? Você tem essas funcionalidades restritas. Cara, se eu tenho aqui uma parte do meu sistema que ela tá processando pagamentos, ela está exclusivamente processando pagamentos. Se eu tenho uma parte de pedidos ali, ela está exclusivamente gerenciando os pedidos e essas responsabilidades, elas estão desacopladas, elas estão ali isoladas ali naqueles contextos. Isso facilita, porque assim como eu disse, né? Você não precisa entender todo o contexto para poder trabalhar ali naquele projeto. E é essa justamente a ideia. E tem outro ponto, tá, galera? Quando a gente fala de desacoplamento, quando a gente fala de reutilização de funções pequenas e tudo mais, isso ajuda na testabilidade. O que ele tá afirmando ali quer dizer que você vai criar um sistema sem testes só porque a inteligência artificial criou, quer dizer que ele tá à prova de bala? Eu acredito que os testes são necessários mesmo desenvolvendo com inteligência artificial. Aliás, são extremamente necessários porque a gente sabe que a IA erra bastante. Então, testes são importantes para garantir ali a qualidade e o funcionamento correto dos sistemas, para garantir que se você desenvolver uma coisa nova, não tá quebrando outra parte do seu sistema. Então, se o seu sistema vai precisar ter testes, a parte de ser reutilizável e desacoplado vai ser essencial, né? E aí entra princípios de Solid e tudo mais para que a gente consiga desacoplar e realmente fazer esses testes. E aqui a gente vai tratar erros de forma clara. Isso aqui é assim, use estruturas de controle simples, evite números mágicos, tudo isso que na realidade não vai impactar na utilização de inteligência artificial. E ele fala algumas coisas de design pattern que também leva a gente para a questão da própria arquitetura limpa, tá? Então o que fala a arquitetura limpa? É esse acoplamento excessivo, né? A arquitetura limpa veio para resolver esse acoplamento excessivo. Então você pode desacoplar o seu código ali para que essas lógicas fiquem isoladas, para que esses contextos fiquem isolados, né? E você consiga ter uma maior flexibilidade
qualidade ali no seu sistema e ajuda também na testabilidade. Então, em muitos projetos, as regras de negócios ficam presas em detalhes de implementação. Isso torna a manutenção e a evolução dos sistemas caras e arriscadas, porque qualquer mudança na camada de detalhe, né, pode quebrar a regra de negócio. Então, o desacoplamento, ele é muito importante nesse sentido e, na real, ele ajuda nessa questão dos tokens, porque, de fato, ela não vai precisar ter o conhecimento do projeto inteiro, porque a responsabilidade, ela tá concentrada ali, tá desacoplada ali naquela implementação específica que você tá trabalhando. Outro ponto que a arquitetura limpa veio para resolver é a questão da baixa testabilidade, né? Se você tem esse excesso de acoplamento, fica difícil testar. E, cara, testar o seu código é muito importante para a qualidade do projeto, especialmente quando a gente está falando de inteligência artificial. Como que você pode confiar cegamente num projeto e deixar ele sem testes? Pelo que ele falou aqui, me deu a entender que o projeto dele não tem testes, né? Porque ele falou, você não precisa desacoplar, não precisa reutilizar, coloca tudo junto e vambora. Cara, como que você vai testar um negócio que tá super acoplado? É muito complicado, a gente sabe disso, né? Pra mim, de fato, achei estranho porque, assim, ele me parece uma pessoa que tem um certo conhecimento técnico. Então, vamos lá, dificuldade de manutenção e evolução. Então, a arquitetura limpa também veio pra isso, né? Questões reutilizáveis, o desacoplamento, tudo mais, responsabilidade única e código difícil de reutilizar. Então, também veio nesse sentido de ajudar nesse ponto, né? Quando a gente fala de design pattern, né? Que ele listou esse nome aqui, o que é um design pattern, né? São padrões de soluções que já foram testadas e documentadas para esses problemas. Então, ao invés de você reinventar a roda, se você tem que resolver um problema no seu sistema, cara, você utiliza um design pattern que resolve aquele problema. É um padrão de projeto, digamos assim, um padrão de implementação que já foi testada e vai resolver aquele problema. E se a gente for pensar em padrão, é justamente o que as IAs fazem, né? Elas estão analisando códigos de centenas de fontes, estão entendendo os padrões ali para aplicar ali soluções que já foram utilizadas, né? Não é essa a ideia? Então a questão do design pattern é simplesmente isso. Você não vai inventar uma coisa nova, você vai utilizar uma coisa que já existe. Agora, o ponto que eu acho que ele quis dizer na realidade e se confundiu na sua afirmação ali é justamente em relação ao over-engineering. Over-engineering é a over-engenharia, quando você usa arquiteturas ali que tem centenas de camadas para resolver um problema simples que não precisaria desse tipo de abstração. Design patterns que são utilizados de forma errada, né, que não tem a necessidade de você utilizar isso no seu projeto. É tudo sobre bom senso, né? Over-engineering é um problema que não afeta somente o desenvolvimento assistido por IA. É um problema que afeta o desenvolvimento de software como geral, né? Você, como humano, vai ter um problema de manutenção se o sistema tem trocentas mil camadas e não precisava ter. E a ideia é justamente essa, você cria uma bazuca para matar uma formiguinha. Esse é um problema no desenvolvimento de software que não está relacionado a clean code, não está relacionado à arquitetura limpa em si, está relacionado a escolhas que você tem ali no seu projeto. Então, pensando no que ele falou, deu a entender que as boas práticas de desenvolvimento, né, não funcionam com desenvolvimento assistido por IA. E para mim, eu acho que ele está completamente errado. Eu acho que essas práticas, elas são super importantes, não para humanos, mas para o software em si. A grande questão é justamente esse bom senso na utilização ali dessas arquiteturas, de resolver problemas reais com isso, mas as boas práticas, sim, elas continuam sendo importantes. Por tudo isso que a gente já falou, o que você pode fazer para poder otimizar essa questão dos tokens é deixar o seu código menos verboso nesse sentido. Mas não quer dizer que os nomes precisam ser ruins, né? Eu acho que dá para conciliar uma coisa na outra, de nomenclatura e tudo mais, para a gente conseguir manter as boas práticas e evitar um código excessivamente verboso. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você concorda com ele? Acha que agora a gente tem que mudar a forma com que a gente desenvolve? Muitas coisas que foram escritas em livros ali de programação devem ser repensadas no desenvolvimento assistido por IA. E a gente precisa pensar também que a gente está num momento de evolução, né? Onde essa questão dos tokens, ela se torna cada vez menos relevante, né? Cada vez mais a gente vai evoluir esses modelos, cada vez mais essa limitação, ela vai ser ali menos importante em todo o processo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora, como é de costume, eu vou responder um outro comentário que deixaram no vídeo aqui do canal. E o comentário é da Lara Veiga. Ela disse o seguinte: qual graduação podemos fazer para seguir na área de back-end, tecnólogo de preferência? Já que você falou tecnólogo de preferência, eu vou falar análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que é um curso bem interessante para te preparar não só para back-end, mas back-end, front-end, qualquer área ali da programação. Vai ser um curso interessante que vai te dar uma base legal, pensando que você está querendo um curso tecnólogo. Então, para mim, seria análise e desenvolvimento
de sistemas. Muito obrigada pelo seu comentário, espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 vídeos para vocês assistirem aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser um vídeo recente que eu gravei sobre a contratação no mercado de tecnologia, como a gente está passando por um momento turbulento desses processos seletivos, e o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Eu te vejo em um próximo vídeo e até mais!